Olá, alunos do nono ano, tudo bem? Aqui é a professora de Geografia, Elma Pereira. Iremos iniciar a correção da semana 1 do PET 4, volume 4. A unidade temática, o sujeito e o seu lugar no mundo. Tema, os fluxos populacionais na globalização. Para a gente falar de fluxos populacionais, nós estamos falando de migrações, ou seja, o deslocamento das pessoas, da população no mundo. Então, antes de falar de migração, você tem que entender o significado da palavra emigração com e imigração com I. Emigração com E significa sair do país. É como se um brasileiro saísse do Brasil e fosse morar nos Estados Unidos. E imigração é entrar no país. É como se um morador lá da Venezuela, de origem da Venezuela, viesse morar aqui no Brasil. Então, emigrar é sair e imigrar é entrar no país. Observe os dois mapas do texto da semana e analise as transformações ocorridas em relação aos fluxos globais e população nos períodos representados. Anote as suas conclusões. Então, este primeiro mapa aqui, mundo, fluxos populacionais 1830 a 1914. O que nós podemos analisar? O que está de verde são regiões de países de emigração. A Europa, a China e a Índia. A Europa está com um círculo maior, significa que nesse período a Europa era onde saía mais emigrantes. Por quê? Porque nesse período portugueses, franceses, italianos, saíam da Europa para colonizar outras áreas. E o que está de laranja são as regiões de imigrantes, onde entravam aquelas pessoas, para colonizar, para morar, para explorar aquelas terras. Nesse período, por exemplo, a imigração aqui para o Brasil, para os Estados Unidos. Então, a Europa, a China e a Índia também tinham comércio marítimo nesse período, comercialização de especiarias, da Índia. Então, emigrava-se a Índia para a África do Sul, a China para os Estados Unidos. Então, nesse período, foi um período em que a Europa, China e Índia eram regiões de emigração. Estados Unidos, América Latina, Brasil, eram regiões de entrada de imigrantes. Nesse mapa aqui, mundo, fluxos populacionais 1990-2000. Então, é um mapa atual. Como que está o deslocamento dessas pessoas na atualidade? Então, para a gente analisar o que está de verde, que são regiões de países emigrantes. Então, nós podemos olhar Sudeste Asiático, Sul da Ásia, Oriente Médio, América do Sul, Caribe, México. São regiões que estão saindo pessoas em busca de melhores condições de vida em países desenvolvidos, em países em que oferece altos salários, melhores condições de vida para a população. Então, essas pessoas aqui que moram em países mais pobres, onde há uma pouca valorização da mão de obra, em regiões mais pobres, a tendência é de que essas pessoas se deslocam para os países mais desenvolvidos. Então, quem são as regiões de imigração, onde há um aumento da população indo para lá, a entrada de imigrantes na Europa Ocidental, no Japão, na Austrália, na América do Norte. Então, quanto mais a região desenvolvida, industrializada e rica, ela é mais atrativa para a população. Número 1. Observe os dois mapas do texto da semana e analise as transformações ocorridas em relação aos fluxos globais e população nos períodos representados. Anote suas conclusões. Gente, vocês comentam que minha resposta é grande, mas você pode resumir, tá? Com base no mapa, percebe-se que as imigrações populacionais é antiga, Então, desde a década de colonização, desde quando as pessoas saíram da Europa e descobriram novas terras, já começou o processo de migrações.
Então, dessa forma, apresenta contrastes com as migrações atuais, tais como a direção predominante, os principais emissores, as condições e forma de trabalho e o tratamento. Por exemplo, as regiões de fluxo de emigração do passado eram provenientes das regiões que dominavam o comércio marítimo e a exploração colonial, como a Europa, China e Índia. Já as regiões de fluxo de emigração da atualidade são oriundas de países mais pobres, onde buscam melhores condições de vida e de trabalho nos países desenvolvidos. Compreenderam? Então, próxima questão. Observe a fotografia e responda. Essa fotografia, barraca de imigrantes nas ruas de Paris. Paris, cidade lá da Europa, né? Capital da França. Então, vê aqui algumas pessoas passando nessa praça aqui e as barracas de imigrantes, uma grande quantidade de imigrantes. A Europa é um continente bastante atrativo para imigrantes e dentro da Europa existe também um grande preconceito com relação a esses imigrantes chamado de xenofobia, né? Um preconceito racial, que significa ódio ao estrangeiro. E nós percebemos que essas pessoas que saem de países pobres para morar em países ricos, em busca de melhores condições de vida, nem sempre conseguem essas melhores condições de vida. Ao analisar essas barracas aqui, você nota que nem todos conseguem essas melhores condições de vida em países desenvolvidos e sofrem bastante discriminação e preconceito. Letra A. Todos os imigrantes conseguem melhores condições de vida e renda na Europa? Justifique sua resposta relacionando a cena retratada. Então, resposta não, pois muitos imigrantes são clandestinos, ou seja, não são legalizados. Dessa forma, não têm acesso aos mesmos direitos e aos mesmos empregos dos cidadãos locais e dos legalizados. Então, o cidadão local do país e os legalizados têm mais direitos com relação a emprego e outros direitos sociais. Então, isso provoca uma marginalização, porque existe muito imigrantes clandestinos, não legais, nesses países. Letra B. Em geral, qual a relação da presença de imigrantes na Europa com a xenofobia? Gente, além disso, existem leis de muita rigidez nos países desenvolvidos que constantemente aprovam medidas legislativas que restringem os direitos aos imigrantes para dificultar a entrada de estrangeiros em seus países. A tendência hoje é tentar fechar as barreiras, né, devido a esse processo de xenofobia, devido à questão de falar que o imigrante vai provocar ainda mais pobreza nos países desenvolvidos. Então, eles tentam restringir ao máximo a entrada de estrangeiros. E mesmo assim, existem aqueles clandestinos, né? Então, resposta. A xenofobia está associada ao pensamento de que os imigrantes seriam concorrentes em um mercado de trabalho que está cada vez mais saturado. Geralmente, o imigrante legal é o imigrante de mão de obra qualificada que quer trabalhar lá. Então, provoca uma xenofobia por quê? Porque o morador daquele país vê aquele imigrante como alguém que vai estar barrando o seu emprego, né? Atrapalhando a inserção da mão de obra local. Isso faz com que também eles diminuam os salários. Então, eles veem de forma equivocada que o imigrante ele vai provocar uma saturação, vai gerar desemprego no país e pobreza. Então, tal fato gera intolerância para com os estrangeiros, motivados pelas diferenças culturais, sociais e raciais. Então, xenofobia é aversão, ódio ao estrangeiro. Leia a reportagem abaixo, questão 3. Extremistas e xenofobia crescentes ampliam a relevância da Declaração dos Direitos Humanos. 70 anos depois de sua aprovação, a Declaração Universal dos Direitos Humanos permanece essencial para os países e a comunidade internacional, diante das crescentes ondas de xenofobia, discursos de ódio e perseguições de minorias no mundo inteiro. Gente, constantemente a gente vê notícias, né? Pessoas que colocaram fogo em mendigo, que agrediu, né, de alguma forma um estrangeiro. Então, esse ódio aqui ele tem crescido muito
e é preocupante para a humanidade. Crie uma frase de efeito de negação ao racismo e à xenofobia de respeito aos imigrantes, refugiados ou não, que vivem em nosso país. Então, você pode usar a sua criatividade, use uma frase em que você é contra o racismo e a xenofobia. Então, aqui tem algumas frases como exemplo, mas você pode criar a sua própria frase. A pior violência é o preconceito. Sou contra toda forma de racismo e segregação, toda forma de discriminação. Eu acredito nos seres humanos e que todos os seres humanos devem ser respeitados como tais, independente da sua cor, raça, crença ou país de origem. Porque todos os seres humanos merecem ser respeitados. Digo não ao preconceito. Então você pode usar a sua frase e a sua criatividade. 4. Trabalhadores qualificados provenientes de países subdesenvolvidos, periféricos ou em desenvolvimento deixam o seu país de origem em busca de oportunidades mais promissoras de trabalho. Esse fenômeno é conhecido como fuga de cérebros. Então, fuga de cérebros são pessoas que se qualificam, né? Têm um alto grau de conhecimento, potencial, né? Principalmente nas áreas das tecnologias, e que mora ali naquele país, mas aquele país não oferece altos salários, não oferece melhores condições de vida. Então, ele percebe que em outro país desenvolvido, ele vai ser uma mão de obra mais valorizada, ele vai crescer e vai ser mais reconhecido. Então, muitos países assim têm ocorrido essa fuga de cérebros, né? Pessoas de alto nível de qualificação migrando para outro país. Um país onde ocorre muito isso é a Índia. Lá tem grande fuga de cérebros para outros países. E um país que recebe muito essa fuga de cérebro, essas pessoas altamente qualificadas, é os Estados Unidos, tá? Então, diante dessa informação e do que foi estudado durante a semana, cite algumas consequências dessa fuga de cérebros para o país de origem. É muito triste, né? Você saber que tem uma mão de obra qualificada em seu país, que ela nasceu ali, que ela poderia ser valorizada ali, e ela se refugiar para outro país. Então, as consequências são enormes. Perda de mão de obra com grande potencial de inovações, perda de oportunidade de crescimento na economia e desenvolvimento do país, contribui para aumentar as desigualdades entre os países, porque o país rico que recebe uma mão de obra qualificada e especializada vai ser melhor muito mais para ele e vai aumentar ainda mais as desigualdades econômicas entre os países, né? Então, próxima questão. 5. Você é um imigrante? Convive com algum imigrante aqui em Minas Gerais? Se sim, relate os preconceitos sofridos na chegada ao país. Caso contrário, pesquise, se for possível, os principais grupos de imigrantes que vivem em nosso estado, ou seja, no estado de Minas Gerais. São muitos imigrantes, principalmente da América Latina, gente, que migram para o Brasil. Então, como resposta minha, eu não sou imigrante, mas tenho um aluno imigrante que veio da Venezuela. Com relação aos imigrantes em Minas Gerais, os imigrantes haitianos, chineses, colombianos, portugueses, italianos e argentinos são a maioria em Minas Gerais. Quanto mais diplomas reconhecidos, mais as pessoas podem ser aceitas no mercado de trabalho. Para interagir, para integrar o estrangeiro na sociedade, o primeiro passo é aprender o idioma. O comércio é a maior inserção de imigrantes em BH, dadas as dificuldades de reconhecimento de diplomas, de linguagem, entre outros. O comércio em si, você vê, né, em Minas Gerais, as pessoas que trabalham em lojas, vendedores ambulantes que vêm, que são estrangeiros, até mesmo na região de São Paulo. Aqui é uma fonte, revista PUC Minas, você pode estar pesquisando quem são esses imigrantes, a quantidade, utilizando aí esse site. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês na correção desse exercício. Aproveitem-se para se inscrever no canal, deixar o seu like, tá? Um grande abraço da professora de Geografia, Elma Pereira. Fique com Deus.